Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro e hoje a gente vai continuar nossas aulas de matemática. Bom, então aqui a gente vai para a aula 5, tá bom? Essa aula 5 também vai ser um pouco mais curta. Vão ser duas aulas só dessa parte, que a gente vai terminar de falar sobre triângulos, tá? E a partir da próxima aula, né, que vai ser a aula 6, a gente continua na apostila 1, só que eu vou para um outro tópico, tá? Então a gente vai parar de falar um pouco sobre triângulos. Tem uma certa semelhança nesse outro tópico, mas a gente vai começar a dar um foco maior em outra parte da apostila. Tudo bem? Bom, então a gente está na teoria 1, né, da apostila, que já está lá no Drive, tá? Então lá no Drive do cursinho vocês têm acesso à aula 5, né, de matemática 2. E eu coloquei as fotos, né, da página da apostila. Tem a teoria 1, que vai da página 159 ao 64. E de exercício também está lá no Drive, né, que vai da página 141 a 143. Eu recomendo que vocês façam do exercício 1 ao 10, só da parte de aprendizagem, tá? Se por acaso alguém já tiver um pouco mais avançado no curso e achar que já domina bem os tópicos que a gente viu até agora, talvez seja interessante você também fazer a parte de fixação, tá? De qualquer jeito, eu deixei todos os exercícios lá, tá? Na apostila ele dá várias partes, né, de aprendizagem, fixação, e tem uma terceira parte lá também que é interessante. Mas, igual eu falei, para a gente poder seguir com um pouco mais de fluxo, né, um pouco mais até de velocidade, eu recomendo que vocês façam a parte de aprendizagem. Se por acaso vocês verem que tem alguma dificuldade nessa parte, voltem aqui no vídeo, revejam, leiam a apostila, que é importantíssimo também ler, tá? Assistir o vídeo não exclui ler a apostila, e ler a apostila não exclui ver o vídeo, tá? São coisas que se complementam. E vamos lá, né? Vamos começar aqui nossa aula. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre semelhanças de triângulo, né? Bom, semelhanças de triângulo, né? É um tópico aprofundado um pouco mais no estudo sobre os triângulos. Então a gente vai falar de coisas que a gente já viu algumas partes, mas aqui a gente vai consolidar. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, então primeiro a gente vai analisar, né? Vamos analisar se o triângulo ABC, o triângulo ABC é Opa, não coube aqui. Se ele é se ele é semelhante ao triângulo A', B' e C', tá? Então assim, as letras aqui são as mesmas, só que para diferenciar a gente coloca um linha aqui em cima, tá? Eu até deixei igual a apostila fala para poder comentar isso. Por mais que a letra seja a mesma, mas por ter esse linha aqui é como se fosse uma outra letra, tá? Um outro triângulo. Se aqui, por exemplo, fosse A, aqui é como se fosse, sei lá, D, por exemplo, tá? A apostila não coloca D, mas assim, tanto faz, tá? D, a linha, quer dizer que é um outro vértice sem ser esse vértice A, tá bom? Bom, então vamos desenhar aqui dois triângulos, tá? Qual vai ser a diferença entre esses triângulos? Basicamente, a diferença vai ser o tamanho, tá? Se vocês puderem notar, né? Eu tentei desenhar mais ou menos os triângulos parecidos. Vamos marcar os vértices aqui, ó. Vértice A, B, C. E aqui o vértice A', B' e C'. Certo? Bom, e aí eu vou dar algumas medidas para esse triângulo. Por exemplo, como se aqui valesse 3,5, aqui valesse 5,04 e aqui valesse 3,5. Não se preocupem muito com os números, tá? A gente só vai. Eu estou usando os mesmos números da apostila para vocês não se confundirem. Poderia ser qualquer outro número, tá? Não se preocupem com isso. Nesse triângulo menor, eu vou colocar 2,5, 2,5 e 3,6. Agora é importante, né? Aqui a gente vai marcar os ângulos. Os ângulos de um triângulo, vocês precisam sempre lembrar que ele não define se o triângulo vai ser grande ou pequeno. Por quê? Porque se eu tiver um ângulo aqui, ó, sei lá, de 30 graus, eu posso falar que esse ângulo aqui também é de 30 graus.
Tá? Não é porque esse aqui é grande, esse é pequeno, que esse ângulo aqui tem que ser menor que esse. Pode ser? Pode. Pode ser maior? Pode. Aqui a gente vai falar que é igual, tá? E para falar que é igual, a gente vai marcar com um risquinho, ó. Então esse aqui é igual a esse, certo? Esse ângulo aqui, vou marcar com 2 risquinhos, vou falar que é igual a esse outro ângulo aqui. 2 risquinhos. 2 risquinhos. Esse aqui eu vou falar que é um outro ângulo, vou falar que é igual a esse aqui, ó. Vocês estão vendo que os ângulos são iguais, mas os lados são diferentes. Pode acontecer, tá? Naturalmente, não tem problema. Certo? Bom, vou apagar aqui então, pra gente poder continuar. Igual eu falo nos vídeos, pessoal, se vocês quiserem adiantar a aula, tá? Digo, acelerar, né, a velocidade do vídeo, tá? Fiquem à vontade. Não recomendo que vocês cortem o vídeo, né? Pula ele, eu acho que não é muito produtivo assim, não é mais produtivo vocês acelerarem mesmo, colocar um 25, 1.5 velocidade. Se por acaso vocês estão vendo que tá dando para entender bem, né? Aqui a gente vai só escrever o que a gente fez aqui, tá? Com esses triângulos. Então a gente tem 2 polígonos. Polígonos. E aqui a primeira coisa, né? O que são polígonos? Então vamos tentar separar a palavra aqui, né? Poli. Ó, poli significa vários. E gonos podem ser ângulos, né? A gente pode falar que são ângulos. Tá? Não é tradução literal, mas a gente pode identificar assim. Então, 2 polígonos, né? 2 ângulos. Então a gente está falando que não são exatamente vários ângulos, né? São 2 polígonos que eu estou falando, são 2 figuras. A gente, quando lê junto, a gente interpreta assim, tá? Se vocês virem isso na prova, interpretem dessa forma. Então são 2 figuras, né? 2 polígonos. Eu vou até escrever aqui, ó. Figuras geométricas. É semelhante. A gente continua aqui, né? 2 polígonos. Então, são semelhantes. São semelhantes. Quando os seus lados correspondentes são proporcionais, proporcionais, tá, pessoal? São proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. Congruentes. Né, que significa iguais. E aqui, pessoal, é interessante que vocês leiam e tentem já identificar, porque a gente já falou bastante sobre vários termos que tem aqui, né? Vamos só grifar algum desses termos. Então a gente tem, né? A gente vai falar aqui 2 polígonos, né? 2 figuras geométricas. Ó, elas são semelhantes, certo? Semelhantes é o quê, né? É algo que é parecido, tá? Então, eles vão ser parecidos, semelhantes, quando os seus lados, ó, importante, correspondentes. O que é correspondentes? É aquele que significa, né? Então, por exemplo, se eu estou falando que esse lado aqui é igual a esse lado, quer dizer que esse lado corresponde a esse outro lado, certo? Então, são correspondentes, ó, eles são proporcionais e os ângulos correspondentes, né? Aqui a gente falou dos ângulos, né? Quer dizer, os lados, né? Quando os lados forem proporcionais, são congruentes. Então, o que quer dizer? Bom, então os lados correspondentes são proporcionais. Então a gente está falando que esse lado tem que ser proporcional a esse, né? Todos os lados têm que ser proporcionais aos outros.
A gente já vai ver como que a gente faz essa proporcionalidade. E os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Ó, os ângulos já é um pouco mais exigente, né? Quer dizer que eles têm que ser iguais. Naturalmente eles têm que ser iguais. Então, se esse aqui for 30, aqui é 30. Se aqui for 60, aqui é 60. Tá? Então os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Por isso que eu fiz os ângulos iguais aqui. Não marquei com nenhum número porque não importa. Tá? Então os ângulos têm que ser iguais. Os lados não precisam ser iguais. Eles podem ser iguais? Podem, mas se for igual é o mesmo triângulo. Agora vamos ver se eles são proporcionais. Tá? Que talvez a dinâmica mais importante da aula seja essa. Então eu vou apagar aqui, tá? Só para a gente não perder essa parte aqui. Vou ter que acabar apagando o triângulo, infelizmente. Como a lousa é pequena, a gente acaba perdendo um pouco esse recurso, né? Só não apagar a escrita, porque eu acho que é importante a escrita, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que o ângulo A é igual ao ângulo do A', certo? A gente vai falar aqui também o ângulo do B, ó, vai ser igual ao ângulo que estava no B', tá? E o ângulo que estava no C é igual ao ângulo que estava no C', tá? Só confirmando que a gente já tinha colocado lá. E com isso, né, então a gente pode falar que a proporcionalidade dos ângulos vai ser igual. Então o que é a proporção, né? A proporção é a razão entre os lados, né? Desculpa, falei ângulos, não, é os lados. A razão, né, a proporção entre os lados tem que ser igual. Então a razão do lado AB, ó, a razão do lado AB pelo lado do A'B', vai quanto? Vamos ver, né? Ó, o AB, ele valia 3,5. E quanto que valia o A'B'? Do A' até o B' valia 2,5. Legal? Quanto que dá essa divisão aqui, ó? Vai dar um número que pode ser feio, bonito, não sei, porque é uma divisão um pouco estranha. Então o que a gente pode fazer aqui? Se a gente multiplicar em cima e embaixo por 2, a gente vai ter um número bonito. Por quê? Porque, ó, 3,5 vezes 2, quanto é? 7, né? Porque, ó, 3,5 mais 3,5, 5 mais 5, 10, sobe 1, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. E embaixo também vai dar um número bonito, né? Porque 2,5 mais 2,5 é 5. Tá? Esse número é igual a esse, pessoal, tá? Nada mudou. Por quê? Porque eu multipliquei em cima e embaixo por 2. Então, 2 em cima e 2 embaixo, se eu cortar os dois, vai voltar para esse, tá? Então é o mesmo número. Certo, vamos ver os outros lados, né? O lado BC. Então agora eu sugiro que vocês façam aí, né? Tentem se adiantar um pouco e façam a proporção dos outros lados para ver. Do lado B', C'. Quanto que era do lado BC? Era 5,4. 5,04. E o lado B', C' era 3,6. Pô, Guilherme, número feio, hein? E aí, como é que a gente faz? A gente pode fazer a divisão mesmo desses números, né? Para ver quanto que dá, por exemplo. Então, se a gente fizer, ó... eu vou fazer aqui, tá? Só para fazer um passo a passo um pouco mais didático, ó. 5,04 dividido por 3,6. Esses números aqui estão um pouco feios, né? Mas a gente pode mexer um pouco com eles, né? Por exemplo, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 10, por exemplo, ó, a gente vai ter que... A vírgula vai pular uma casa, né? Então, ó, vai ficar 50,4 dividido por 36, né? Porque é 3,0. Se a gente multiplicar de novo por 10, vai ficar, ó, 504 dividido por 360. Por que 504? Porque eu multipliquei por 10, a vírgula foi para cá, então 504,10, que é 504. Aí fica um pouco mais fácil para a gente poder fazer essa divisão, né? Tá? Então, vamos dividir aqui para ver quanto que dá. Ó,
504 dividido por 360. Pô, divisão feia, né? Mas vamos fazer só essa primeira vez para ver quanto que dá. Ó, então 50 dá para dividir por 360? Não, né? Tem que ser 540 direto. Quanto que a gente tem que fazer no 360, né? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o quê? Dividir por 2, por exemplo, né? Porque se a gente dividir esse e esse por 2, vai diminuir um pouco o número. Aí fica um pouco mais fácil, né? Então vamos dividir por 2. Ó, 504 dividido por 2. Certo? Vai ficar 2 aqui, 4, sobra 1, 10, 5, 4, 2, 252. Ó, beleza. E o 360 dividido por 2, a gente já sabe que vai dar 180, tá? Vou colocar direto aqui. Bom, e aí a gente pode dividir por 2 de novo, por exemplo. Ó, dividir por 2, dividido por 2. Aqui vai dar 90. E aqui vai dar, ó, 1, desce o 5, fica 2. Aí vai sobrar 1, 12, 6. Então, 126. Beleza. Vamos dividir de novo por 2, só pra ver? Ó, aqui vai ficar 45, certo? E 126 por 2 vai dar 63. Pô, tá ficando muito feio, né? Tá, mas aí eu quero que vocês vejam aqui, ó. A gente chegou em 63 em 45. E aí, ó, olha a relação aqui, ó. 63, ó, por 7. Opa! Vamos escrever aqui, então. Em vez de colocar isso tudo, vamos colocar só 63 e 45, ó. 63 dividido por 45. Aí eu quero que vocês notem o seguinte. Ó, na verdade, 63, ele é o quê? Vou colocar mais pra frente aqui, tá? Só pra ficar melhor. É longo, tá, pessoal? Mas é só a primeira vez que a gente vai fazer isso. Depois a gente vai ficar bem mais fácil. É porque os números que o exercício deu são feios, né? 63, na verdade, ó, é 9 vezes 7. E aqui o 45 é 9 vezes 5. Opa, tem o 9 em cima e 9 embaixo. Posso cortar os 9, né? Cortei os 9. 9 dividido por 9 é 1. 7 sobre 5. Ó, que beleza. Chegou no mesmo resultado aqui, ó. As proporções são iguais. Quer dizer, tudo isso para falar que aquele número feio lá, né? 5,4 por 3,6, na verdade, dá 7 por 5. E a última proporção, tá? Que é CA por C', que é a mesma coisa desse, né? 3,5 por 2,5. Também a gente pode falar que é 7,5. Pô, beleza, ó. Todos deram o mesmo número. Se a gente chamar esse número aqui de K, todos vão ser K. Ou seja, K vai ser a nossa razão de proporcionalidade. Tudo bem? Eu sei que às vezes fica um pouco confuso, mas se vocês analisarem no geral, o que ficou mais confuso, eu acredito que tenha sido aquele primeiro... aquela conta lá que a gente fez, né? Pra chegar aí. Mas é porque o número é feio, tá, pessoal? Então, não se preocupem muito com o número, tá? Se vocês entenderam o passo a passo, é isso que é importante. Ou seja, vou colocar aqui, ó, 1. Ângulos iguais. Ângulos iguais. 2. Razão de proporção iguais. E isso aqui, ó, nos leva para o que, ó? Se eu tiver isso e isso, a gente vai ter semelhança de triângulos. Então a gente vai poder falar que o triângulo ABC, ó, é semelhante. Vou até colocar de uma outra cor aqui, ó. Tá? Ele vai ser, semelhante
ao triângulo A', B', C'. Tá? Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de semelhante, tá? Muitas vezes a gente utiliza esse símbolo na matemática para indicar que alguma coisa é semelhante à outra. Certo? Bom, qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário, mas eu vou só formalizar essa parte aqui e já encerro o vídeo. Para falar a verdade, eu nem imaginava que eu iria provar assim, né? Eu ia fazer a conta direto, mas pensando do lado do aluno, né? Eu estava aí já no lugar onde vocês estão agora, eu gostaria de ver esse passo a passo que eu fiz ali. Então eu acho que talvez dê mais um vídeo, tá? Mas eu acho que não tem importância, tá? Então vamos só formalizar aqui, tá, pessoal? Então nós vamos falar aqui. Ó. Dois triângulos. Então, dois triângulos são semelhantes. São semelhantes. Se e somente se e se e somente se seus ângulos correspondentes são congruentes, e seus lados correspondentes são proporcionais. São proporcionais. Tudo bem? Isso aqui é basicamente o que a gente já tinha escrito antes, mas é para reforçar realmente, porque eu sei que ao longo das aulas, né, a gente tem até nas matérias, né, matemática, física, química, geografia, história, português, a gente tem muito conteúdo, né, pessoal? Então, assim, quanto mais vocês fixarem e entenderem e até decorarem os conceitos, os termos, fica mais fácil. Então, assim, ó, a gente tem que fixar aqui, quando a gente tem dois triângulos, eles vão ser semelhantes somente se os seus ângulos, ó, os ângulos correspondentes. Por que é importante correspondentes? Porque às vezes você vai comparar um ângulo que vale 20 com um ângulo que vale 30. Mas não faz sentido, né? Então tem que ser sempre um correspondente àquele ângulo. Se você tiver um ângulo ali que vale 20 e dentro do triângulo você tiver um outro que vale 20, você pode comparar. Só que se você tiver um outro ângulo nesse triângulo que vale, tipo, sei lá, 80, e nesse outro triângulo você não tiver um ângulo que vale 80, já tem que parar por aí. Então os ângulos têm que ser correspondentes, eles têm que ser congruentes, ó, é importantíssimo, eles têm que ser iguais, tá? Então ângulos iguais, que eu falei aqui, e os seus lados correspondentes. Então assim, se você tem um ângulo de 20, ele está olhando para um lado que vale 2. No outro triângulo, se você tiver um lado que vale 1, um ângulo que vale 20, também correspondente, o lado que ele vai olhar, sei lá, vale 1, por exemplo. Então a razão de proporção aí pode ser 2 e 1, então é 2. Então todos os lados têm que ter essa razão de proporção, que é esse K, né? Que é 2. Então eles têm que ser proporcionais, tudo bem? E é isso que é importante para vocês levarem da aula de hoje, tá? Vou parar a aula por aqui então, a gente se vê na próxima aula. Obrigado, pessoal, até mais, bons estudos, tudo de bom, felicidade, sucesso, fiquem em casa, fiquem tranquilos. Espero que todos estejam bem, seus familiares estejam bem. E é isso, pessoal, valeu, até mais, tchau, tchau.